O convidado de hoje teve uma ideia diferente para resgatar brincadeiras clássicas da infância. É isso aí, Carol. Ele é criador e presidente do projeto Na Rua Sem Wi-Fi. E com essa iniciativa já foi até palestrante na Expo Favela. No SampaCast de hoje, recebemos Anderson Vieira. Hoje eu recebo comentários tanto de crianças falando, eu tô num condomínio e minha mãe não deixa sair, como adultos falam, não, a rua tá perigosa. Então, assim, e condomínios, certamente a internet e condomínios, acho que são as duas palavras aí chaves que fizeram, né, isso enfraquecer bastante, principalmente aqui em São Paulo. Mas aconteceu uma coisa surpreendente, a gente não brincou, eles brincaram. Seja com o rolemã, queimar tudo que a gente fez. Aí a percepção foi, poxa, não era pra eles, né? Era até um egoísmo, era pra gente brincar, não eles. Comecei a entender que assim, eu fiz do veneno um remédio, porque eu me questionava, falava, pô, você sem Wi-Fi não tem por que eu colocar isso na internet. Mas foi um momento de grande aprendizado. Não tinha mais limite, né? A internet leva você para outros lugares. E hoje o adulto ele precisa ser um pouco mais paciente para isso, porque a geração de hoje ela nasceu tecnológica. Muitas, a geração alfa que vem agora, ela é totalmente tecnológica. Então... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada Andréa Godoy. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Carol? Olá, Carol. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo certo? Olá, Anderson Vieira. Seja muito bem-vindo ao SampaCast e nós estamos aqui para poder explorar um pouco mais esse seu projeto. Olá, pessoal. Tudo bem? Quero agradecer demais o convite. Eu sempre fico muito contente em poder falar do Na Rua Sem Wi-Fi. E Anderson, para começar aqui o SampaCast, vamos falar de algo que você gosta muito, né? Falar sobre a infância. Conta pra gente então, né? Como foi a sua infância? Onde você cresceu? Eu tive a infância dividida em duas etapas, aí vamos dizer assim. Eu nasci, na verdade, no Brooklyn, né? Ali na rua Guararapes, ali no Brooklyn. Porém, assim, eu morei numa casa muito simples ali. A gente começava até a dizer que era o vilarejo do Chaves ali. Inclusive, a gente teve um problema lá no teto de casa e teve que mudar. E aí a gente mudou para o extremo sul, para o Grajaú, que é onde eu posso considerar minha infância, que foi a partir dos 7 anos. E aí eu tive uma infância muito bacana, né, brincando na rua. E de lá para cá, até os 42 anos que eu tenho hoje, eu ainda convivo nessa rua de infância, que foi, certamente, uma passagem maravilhosa aí da minha vida. E como eram as suas brincadeiras de infância na rua? Queria que você falasse um pouco. Bom, a gente, sempre quando eu conto isso, assusta algumas crianças e adolescentes, né? Porque minha filha até hoje fala, pai, eu não consigo entender como que vocês não tinham internet na época. Mas minha infância, graças a Deus, foi muito bacana, principalmente porque a gente brincava realmente na rua. Aliás, eu costumo dizer que assim, a rua era tudo, né? Era onde a gente conseguia fazer as amizades, até mesmo que era mais tímido, né? Uma hora ou outra se arrumava os amigos, tinha aqueles que você mais gostava, outros que tinham menos contato. Mas aquela infância maravilhosa de brincar na rua, brincar de taco, brincar de vôlei. Andei bastante de patins também, aquela época dos anos 90 de patins. Andei muito, joguei hóquei. Enfim, foi uma infância maravilhosa mesmo, porque tenho até hoje muitos dos amigos de infância. E eu pude também brincar numa rua de lazer, que naquela época, né, a gente tinha mais de 1000 ruas de lazer em São Paulo e eu fui felizardo de participar de uma delas. Acho que por isso que tem tanto impacto, né, esse projeto que eu criei. E explica pra gente, então, o que é rua de lazer, né? Porque tem gente que não conhece. Isso, a rua de lazer, e que tem outros nomes também em outros estados do Brasil, é uma rua que fecha aos domingos para o lazer. Né? Lógico que hoje a gente está num número muito abaixo, eu creio que tenha 42 ruas de lazer, naquela época tinha 1000, se perdeu aí muita coisa, mas eu ainda sou fã da rua de lazer, que fecha os domingos justamente para o lazer, justamente para que se reúnam ali as pessoas, os amigos, as crianças, junto com os adultos ali, e tem um momento de lazer para que todo domingo, pelo menos esse tempinho aí do domingo, a gente tire, né, numa cidade toda movimentada, tire para poder ter o lazer aí em família e em amigos também. Bem diferente de hoje, né, Anderson? Como que você vê? As crianças não têm toda essa liberdade para brincar na rua como antigamente. Tem dois motivos que eu sempre falo que assim mudaram e isso não teve como não mudar, né? O primeiro é, logicamente, a internet. Lógico, crescimento e tecnologia, que é importantíssimo para todos. Eu sempre deixo gravado aqui
o Na Rua Sem Wi-Fi não é contra a internet, né? A gente é a favor de um equilíbrio, então a internet é um ponto realmente certo disso. E o outro foi o crescimento de São Paulo. Então, aquele negócio, antes a gente tinha um outro amigo, né, que morava em condomínio. Hoje você tem quase todo mundo que mora em condomínio. Então, quer dizer, aquele crescimento mesmo vertical. Então, esses dois fatores aí, eles acabaram impulsionando para que essa brincadeira de rua, essa oportunidade de brincar na rua, fique escassos, né? Hoje eu recebo comentários tanto de crianças falando, eu estou num condomínio e minha mãe não deixa sair, como adultos falam, não, a rua está perigosa. Então, assim, e condomínios, certamente a internet e condomínios, acho que são as duas palavras aí chaves que fizeram, né, isso enfraquecer bastante, principalmente aqui em São Paulo. E a região do Grajaú, ela mudou muito desde a sua infância? Você acha que as crianças conseguem ainda brincar livremente lá na região? Uma das nossas propostas justamente é fazer voltar aquilo que era antigamente. Então, assim, lógico que teve muitas mudanças, tem coisas boas, coisas ruins, como sempre teve não só a região do Grajaú, como as outras regiões periféricas, que a gente já fez também muitos eventos na Zona Leste. Então, a gente vê aquela semelhança de periferia. Mas a gente acredita que o grande trunfo, o grande ouro está na periferia. Porque os pais e avós que viveram essa época aqui, que a gente viveu, eu estou considerando vocês, hein? Eu acho que sou mais velho aqui, mas eu estou considerando vocês. Essa época que a gente viveu é uma coisa que a gente tem que dar o start nessa juventude, principalmente da periferia, porque os pais e avós viveram. Então, eu costumo dizer que os adultos são os professores de hoje. É só pôr em prática o que viveu, que certamente a gente consegue mudar alguma coisa, pelo menos, para que a periferia volte a brincar como antigamente na rua. E o brincar é tão importante no desenvolvimento de um ser humano, muito mais, né, na primeira infância. Aqui em São Paulo, uma pessoa que se importou bastante, que fez espaços de brincadeira, foi o Mário de Andrade, que criou vários espaços. E você meio que está resgatando isso, né? Qual que é a importância do brincar? Olha, nossa, é infinita, o que você falou é muito importante, é infinito, porque, para vocês terem uma ideia, desde quando eu comecei isso até hoje, eu vejo tanto de lugares que isso alcança, que chega, né? A própria internet, o que eu uso muito para chegar, alcançar outros lugares, é muito importante. E recriar isso, aquilo é um esforço de todos, né? Eu sempre falo que o Na Rua Sem Wi-Fi acaba sendo um canal para se fazer isso, mas que hoje, mesmo tendo uma cidade grande, tendo, às vezes, mínimas possibilidades, a ideia do Na Rua Sem Wi-Fi é justamente recriar esses espaços, trazer... Eu sempre falo para os pais que, por mais que ele ache que meu filho só gosta de celular, hoje o sonho é ter o iPhone, os nossos eventos, as nossas provas de 6 anos, que a gente já faz isso, são muitas de que eles precisam ter, na verdade, a nossa iniciativa. Na verdade, a gente precisa ter iniciativa e que não é fácil, porque tem que ter uma persistência e, principalmente, uma paciência. Então, o que mais falta, eu acho que para a gente recriar esses lugares, é mais a resiliência nossa do que, na verdade, a vontade deles. E como que foi que surgiu, né, o Rua Sem Wi-Fi? Como que foi que você teve essa ideia de resgatar, né, todas essas brincadeiras, de levar as crianças para a rua, esquecer um pouquinho o celular, né, as redes sociais, a tecnologia? Olha, eu sempre falo que eu não tive essa ideia de fazer, eu nunca nem pensei em fazer isso, né? Aconteceu mesmo no acaso. Eu estava com a minha filha em 2017 na sala e brinquei com ela falando que ela tinha que pular elástico e sair do celular, né? Vai brincar de 5 Marias, eu comecei a falar assim, e ela questionou, perguntando naquela época, né? Hoje ela já está com 18 anos, mas ela perguntou, poxa, mas eu nunca vi falar disso. Aí eu peguei o próprio YouTube e falei, deve ter alguns vídeos aqui. E aí veio o primeiro insight, que era o quê? Eu morei numa rua de lazer, eu falei, poxa, eu vou reunir esses amigos da rua de lazer só para o encontro aqui, mas para encontrar. E a gente teve a primeira percepção, que eu reuni, foi muito bacana, mas aconteceu uma coisa surpreendente, a gente não brincou, eles brincaram. Seja com o rolemã, queimar tudo que a gente fez. Aí a percepção foi, poxa, não era para eles, né? Era até um egoísmo, era para a gente brincar, não eles. E aí, com isso, eu tive uma percepção primeira. E aí, na verdade, a gente fala que foi criado, né, 16 de abril de 2018, porque foi o primeiro evento que a gente fez criando a marca Na Rua Sem Wi-Fi. E mesmo assim com uma concepção de, vamos montar um grupo aqui para fazer algo maior. Porque quando eu postei o vídeo, todo mundo falou, pô, você não me chamou, pô, eu queria... E eu comecei a perceber que isso era maior.
Então, de lá para cá, a gente já fez eventos aí que passaram, com certeza, mais de 600 mil pessoas, né? Além de São Paulo, já fomos agora recentemente para Florianópolis, já fizemos 2 eventos no Paraná, e a nossa ideia, nosso sonho é crescer isso a nível Brasil, porque a gente vê e já enxerga essa demanda e realmente recebe mensagens do Brasil todo para que isso seja disseminado, porque é aquilo que eu falei, os professores estão aí, a gente precisa, na verdade, pôr em prática, né? Como que foi para vocês pós-pandemia? Porque você falou que começou em 2018, a gente teve uma pandemia e todo mundo ficou na tecnologia, não tinha como. Pais que precisavam trabalhar de casa, deixavam... Os filhos já faziam aula, né, pelo computador. Aí ficavam o tempo todo vendo TV, vendo desenho, joguinho. Como que foi depois disso tudo para o projeto, né? E para resgatar mesmo, porque os próprios adultos, acho que se afundaram tanto na tecnologia, a gente ficou só na tecnologia, trabalhando numa situação que ninguém imaginava que ia acontecer e a gente perdeu um pouco, né? Isso até as próprias crianças perderam essa questão da brincadeira. Acabou a pandemia, todo mundo só queria desenho, só queria celular. Teve uma diferença para vocês? Teve. Primeiro que eu tomei um grande choque com a pandemia, porque na semana da pandemia eu recebi uma aprovação de contrato com a maior empresa de telefonia do Brasil. Eu tinha um projeto para fazer em São Paulo e depois ter que migrar ele para Recife, BH e Rio de Janeiro. Que, aliás, BH e Rio de Janeiro cobra muito o evento para lá. E no dia que eu recebi a aprovação, horas depois me ligaram porque foi quando começou a fechar tudo. Então já foi um grande impacto, aquela parada toda. A gente imagina no começo que ia durar 2 meses, todo mundo falou, não, é 2 meses. E aí teve aquela parada toda, como você falou, todo mundo mergulhou, teve que correr, tudo muito incerto. Mas eu comecei a entender que assim, eu fiz do veneno um remédio, porque eu me questionava, falava, pô, se é sem Wi-Fi, não tem por que eu colocar isso na internet. Mas foi um momento de grande aprendizado, porque foi aí que, usando as ferramentas aí, Kawaii, TikTok, enfim, YouTube, e eu comecei a estudar muita coisa de brincadeira e comecei a ter contatos fora do Brasil, né? Hoje eu falo com Colômbia, falo com Indonésia, eu falo muito com o México. Inclusive, a gente fez um vídeo da pandemia para o pessoal ficar em casa, do peão. E um cara me ajudou lá do México. Então, tinha o vídeo dele pedindo para ficar em casa, a pedido do Na Rua Sem Wi-Fi. Ele lá no México, tinha gente da Colômbia, da Argentina, de tudo quanto é lugar, da França. Então, eu comecei a ter esses contatos, ter um aprendizado disso, comecei a estudar mais. Então, foi um período que não teve evento, a gente teve que parar tudo mesmo, mas foi um período de aprendizado, onde a gente conseguiu voltar melhor. Então, a partir do momento que começou a aumentar esses eventos, lógico que a gente fazia muita coisa online, dando dicas, tudo, mas a gente, quando começou essa retomada, a gente retomou, além de eu ter mais estudado com o assunto, entendendo melhor, a gente começou a explorar isso, de levar isso para fora, né? Ou seja, não tinha mais limite, né? A internet leva você para outros lugares, para outros países, né? Ontem eu recebi um vídeo que eu fiquei muito contente. A gente tem uma brincadeira que ela já tem mais de 100 milhões de visualizações juntando as redes sociais, que é o Escravo de Jó. E ontem eu recebi, a gente vai fazer uma collab agora com uma escola da Colômbia, que está fazendo uma disputa lá, né? E um professor me chamou e é muito legal. Então chama gente de outros países, né? E isso foi legal justamente porque a pandemia acabou proporcionando, ou seja, alavancando isso para que a gente pudesse não só estudar melhor, isso para voltar melhor, para voltar mais organizado, como também começar a fazer trocas culturais com outros países. Anderson, você falou uma coisa muito interessante, que são os adultos querendo brincar, né? Nós somos muito saudosistas, nós pegamos uma época em que nós brincamos e oferecer isso para que haja assim, uma interação maior com os filhos, né? E a Carol também falou da questão da Covid-19, da pandemia, o uso exacerbado da tecnologia nesse período, que gera uma ansiedade muito grande. Eu queria que você falasse como que é o retorno, né, dos adultos, como que eles se desenvolvem nessas brincadeiras. Olha, às vezes é como eu falei, assim, a gente faz o foco mesmo no adulto, mas hoje, como eu falei, a gente tem eventos variados que vai tanto só criança quanto só adulto. Tudo depende da proposta. A gente faz sempre a 4 mãos. A gente fala para entender o que você precisa e aí a gente vai moldar para aquilo ali. Então, assim, os adultos, eles têm a criança gera ansiedade. Hoje a gente está com índice muito alto de suicídio, muita coisa. E parece que eu estou nadando contra a maré. Que você fala, nossa, você está fazendo uma coisa que inicialmente uma criança e um adolescente não vai simpatizar. Aí que vem a grande sacada. O adulto, como você falou, é saudosista, ele gosta, só que ele vem com aquele saudosismo e tem um grande problema, que é justamente ele também não tem uma resiliência.
Então, nos eventos a gente percebe. A gente pega um pogobol, por exemplo, que a gente tira de letra, uma criança às vezes fica 1 hora para conseguir fazer. Nos nossos eventos, crianças de 4 anos jogam peão. Porque a minha equipe são amigos de infância, muitos que conviveram com 8 anos de idade, outros que vieram, falo, os agregados, né, que tem muitos casais que ou a esposa é meu amigo ou o marido que é meu amigo de infância, e a gente sempre fala que o adulto ele precisa ter essa paciência, é isso que precisa. Então, hoje a criança ela não tem uma paciência de um lado, porque ele é tecnológico, e o adulto não tem do outro, porque não tem a paciência. Então, na Rua Sem Wi-Fi une essas duas gerações, por isso que, né, a gente sempre usa o slogan de onde todas as gerações se encontram, que é justamente fazer isso. Então, a gente tem essa paciência, a gente tem essa necessidade, e hoje o adulto ele precisa ser um pouco mais paciente para isso, porque a geração de hoje ela nasceu tecnológica. Muitas, a geração alfa que vem agora, ela é totalmente tecnológica. Então, é muito difícil tirar. Então, para concorrer com isso, não é arrancando o celular, pelo menos no nosso método, que vai realmente funcionar. Mas, a partir do momento que começa a gerar essa oportunidade que é o que a gente vem fazendo. Tem eventos que eu posso fazer na leste ou na sul. Tem aquelas famílias que vão sempre. Então, isso já é legal, porque já está criando para aquela criança, né? Que a gente fala, a criança já está crescendo raiz, ela já está sabendo. E isso está funcionando muito. Então, precisa ter essa persistência, precisa ter esse olhar e a tecnologia vai acompanhar, né? Tanto que eu comecei efetivamente no YouTube agora em dezembro e em 5 meses peguei a placa de 100 mil. Então, eu peguei um índice muito alto. E quando eu olhei na estatística do YouTube, que mostra que 40% é meu público-alvo, na verdade está equivocado. Por quê? Quem que comenta no meu vídeo, quem que está lá sempre? São os adolescentes e as crianças, dizendo que nunca viu, dizendo que quer aprender, dizendo onde que é. Então, eu comecei a ter essa percepção justamente na internet que eles querem. É que eles precisam de um passo. Eles precisam de ir na Rua Sem Wi-Fi e que tenha um pai, avô ou tio que tenha paciência para mostrar. Porque para a gente é muito simples o que a gente viveu, mas eles estão, na verdade, começando a viver agora. E quando você faz os eventos, qual que é a brincadeira que os adultos mais gostam e as crianças mais gostam, geralmente? Olha, tem muita coisa. Assim, a gente divide... o evento ele é dividido em 2 blocos. Onde tem os brinquedos nostálgicos, então a gente põe a mesa ali com o Fofão, com o Baby, que já tem, né? Tem as apresentações, a gente fez com o Bozo do SBT, tem um monte de adultos chorando, as crianças não entendendo porque chora. Né? A gente joga taco com a lata de olho liso, aí o pai tira a foto com a lata, a criança fala, meu pai está tirando uma foto com uma lata. Então, é justamente isso, é o equilíbrio ali, que a gente faz a novidade para o adolescente, para a criança e para o pai. A gente leva esses brinquedos, então um lado é os brinquedos em si, o bate-bag, ioiô, e outras atividades. Então, assim, o que é muito divertido é o cabo de guerra, porque a gente tem um cabo de guerra gigante, cabe mais de 100 pessoas. Então, isso é uma coisa que causa muito aquele negócio do ganhar, que todo mundo... Isso que é legal, causa a competitividade. Isso daí é até importante, porque hoje as crianças, né, têm que entender que vai jogar, vai brincar, vai perder. E é uma coisa que no celular ele não tem essa visão. Então, hoje, eu acho que o cabo de guerra é uma brincadeira de muito sucesso. A descida de rolemã é algo muito nostálgico, né? O cara vai e desce com o filho, desce com o cachorro. É uma coisa muito divertida. Mas as ações que a gente faz, corrida de pogobol, essas dinâmicas que geram um alvoroço, porque eu costumo dizer que a corrida nossa de pogobol é mais emocionante que final de Libertadores, porque a gente às vezes coloca lá para ganhar um pogobol na hora, então tudo isso... Quem está brincando é muito nostálgico e quem está torcendo também. E as crianças vendo o pai brincar, eu acho que é a maior e a melhor sensação do evento. Às vezes não é a criança brincando, é a criança vendo que o pai brincava e tipo, nossa, nunca vi meu pai pulando corda. E isso que eu acho que é a maior diversão. Então, tem algumas que são clássicas, mas aí cada um vai ter uma preferência mesmo. E incentiva as crianças também Exatamente. A brincarem, saírem um pouco do celular, né? Exatamente. E ter esse tempo de qualidade com os filhos, né? Porque a nossa vida na cidade grande, ela é tão... brutal no sentido de nos roubar tempo só no trânsito. Então, eu acho que as crianças, elas têm muita falta disso, ter os pais presentes, né? Não é o presente, é o pai e a mãe estarem presentes. Isso é o maior presente, se vocês me permitem ser repetitiva, né? Na vida de uma criança. Sim, inclusive porque eu sempre falo para as pessoas, assim, hoje, muitos dos conteúdos que eu estou montando para o YouTube, inclusive, são de vivências, porque todo mundo teve. Então, no nosso evento sempre vem um senhor, uma senhora, conta história. Tem gente que chora vendo um brinquedo que nunca teve. E muitos dos brinquedos, eu até falo para meu filho, muitos brinquedos que eu tenho hoje, poxa, eu nunca tive carrinho de rolemã. Hoje eu tenho 30, eu até falo pro meu filho, era um sonho, pogobol nunca tive. É que antigamente a gente ficava feliz de alguém da rua ganhar um brinquedo, porque sabia que ia brincar junto. Sim. Então, brincar junto sempre
sempre é importante. E esses momentos, eles ficam gravados na memória. Então, tem muitas coisas que você lembra lá de trás. Nossa, minha mãe uma vez me levou. E criar isso agora é muito importante, né? Eu costumo dizer, essa geração de agora, ela vai ter uma oportunidade com a Rua Sem Wi-Fi de brincar muito mais que nós tivemos. Primeiro porque é uma outra geração, ou seja, tudo que aquilo era difícil, hoje está tudo lá, e no evento você vai ter todos os brinquedos ali para brincar. E com certeza isso, e socializar com outras pessoas, isso vai ficar marcado melhor para eles, né? Do que pra gente. Meu filho tem 10 anos, eu falo para ele, ó, quando você tiver uns 15, você já brincou mais do que eu, porque você está desde o comecinho indo nos eventos e brincando, ou seja, o seu brincante ali, o termômetro de brincante já está bem alto. E isso que a gente quer fazer com todas as crianças aqui de São Paulo e do Brasil também. E tem alguma história que te marcou, que você gostaria de contar pra gente? Nossa, tem muitas. Pode eu vou contar. falar de um evento que a gente faz, o maior festival de rua de São Paulo, lá o Festival de Pinheiros, e tem sempre em maio e setembro. É um dos lugares assim que eu acho que é mais fantástico, né? Passa 80 mil pessoas na rua e ali você acaba ouvindo muitas... E eu fico ouvindo muitas histórias. Eu lembro de uma senhora que chegou, muito velhinha assim, chorando, porque ela tinha visto a boneca ali e mostrou para os netos dela, que era uma boneca que ela não tinha, né? E não podia ter, e uma amiga dela tinha. Então, acho que isso comove muito a gente. Outra também foi um vídeo que a gente fez agora, recentemente, que eu dei para as meninas, para as mulheres abrirem uma pasta de papel de carta. E teve uma que chorou muito, porque ela falou que tinha um contato com a amiga em Minas através de papel de carta. E ela chorou muito, ela se emocionou demais. E teve uma também que falou, nossa, eu tinha muito da Hello Kitty. Todas que elas iam pedindo, eu tinha na pasta. Então, assim, foi um momento muito nostálgico. Esses vídeos nostálgicos de papel de carta estão tendo muitos. A mulherada toda invade lá e comenta. E alguns comentários também que eu recebo no Instagram, né? Eu vou falar de dois rapidamente. Um é de uma criança que queria ir no evento e o pai acho que não poderia ir e tal. Ele me mandando mensagem inbox, fala com meu pai, eu preciso ir no seu evento. Me chama, fala com meu pai para ele levar. Eu achei isso incrível, que era uma criança de 9 anos, creio eu. E outra mensagem também impactante para mim foi de uma mulher que se emocionou vendo um vídeo de peão, que ela falou que não podia brincar na infância, que o pai dela batia nela se ela brincasse de peão, que vem aquele lance de que brincadeiras, né? A gente fez recentemente um evento que na reportagem uma senhora falou por último, falou, rolemã era só para menina, então tinha aquele negócio, elástico é de menina, tinha isso tudo, que hoje eu faço os vídeos pulando elástico com meu filho, as meninas jogam muito peão, tem várias mães que jogam, e ela colocou esse depoimento, assim, ao mesmo tempo que lindo, assim, meio, sabe, aquele negócio chocante. Falou, ó, eu brinquei a vida inteira, mas escondida no quarto, porque meu irmão brincava comigo, porque se eu brincasse, meu pai ia me bater. Então, assim, eu recebo muitas mensagens, né, de várias pessoas, como eu falei, até mesmo fora do Brasil. Recentemente também recebi uma mensagem muito bacana de uma professora da Argentina, que viu o vídeo de taco e falou, você pode me mandar as regras para eu aplicar aqui? Aí eu falei, ó, primeiro que aí a gente entra no lance das brincadeiras. São vários nomes, né? No Brasil, o taco tem taco, betes, pau na lata. Eu fiz um vídeo de bolinha de gude, tem mais de 12 nomes no Brasil. Aí eu falei, minha amiga, eu posso até te montar a regra da minha rua, porque se for debater com o brasileiro, cada rua tem uma regra, né? A gente está até começando a nivelar, a criar uma organização de brincadeiras, né? Porque quando você fala com o nostálgico, é normal, eu brincava assim, vamos fazer assim. Para as crianças e adolescentes, gente, tem que ter a regra, não adianta. Por isso que a gente vai criar essas regras, porque para pular elástico, você vai pegar, cada um pulava de um jeito. E a gente criar essas coisas. Então, são muitas histórias bacanas realmente que a gente recebe, tanto na internet, vindo de mensagens, né, de pessoas aleatórias, né, como também pessoas de empresas, pessoas, né, que viveram essa época, como também de estrangeiros. Eu acho isso muito bacana, divertido, e isso agrega muito também para o projeto. Rapidinho, André, eu não sei se você lembra. Você tinha papel de carta? Eu tinha, fazia coleção, trocava com as meninas. É isso que eu ia falar. Você estava falando e eu tive uma lembrança. Tinha umas com cheiro. Eu vi seu olho brilho, Aí eu tive uma lembrança de todas as meninas da minha rua sentadas na porta da casa de uma com pastas de papel de carta, e você trocava, e aí ela tinha um que você não tinha, e era super legal. E isso tá voltando agora com umas cartas de personagens com as crianças pequenininhas. Sim. Assim, o papel de carta você vê. Eu não tinha papel de carta, que era, lógico, era uma coisa que as meninas tinham. Mas quando eu peguei
peguei essa pasta, quando eu comecei a olhar mas muitos eu lembrava, assim, mesmo, né, os meninos... Mas teve álbum de figurinha, não teve? Teve, inclusive a gente fez... Meninos gostam. A gente tem uma parceria que a gente faz muito, teve um evento que a gente distribuiu 50 mil figurinhas. É como eu falei, agora, tudo que aquilo que a gente brincava que era muito escasso, a gente tem a oportunidade de ter aos montes. Então, fazer o bate de figurinha, a gente faz 2 filas enormes, aí vem os adultos e as crianças brincarem, baterem, e é muito divertido. Então, álbum de figurinha, certamente, teve muito. Eu tenho um dos nossos participantes do Nosso Wi-Fi, o pai dele tem 120 álbuns de figurinha completos, ou seja, tem todos da Copa do Mundo. E ele chegou a trazer um que era do Jason Freddy Krueger, ele trouxe para mim completo na mão. Eu chorei na hora, porque eu lembro que, com o meu amigo de infância, a gente fez vaquinha para comprar o álbum, porque era assim, às vezes a gente não conseguia até, a gente fazia vaquinha em 2, 3. Então, é muito nostálgico isso. Certamente, figurinha, até hoje, quando sai álbum, fica uma coisa, uma loucura, que hoje os pais estão junto com os filhos também, né? Ó, a gente ainda tem muito assunto aqui. A gente vai ficar conversando de brincadeira um tempão, né, André? Se deixar. Mas a gente tem que fazer um rápido intervalo, então fica aí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o criador do projeto Na Rua Sem Wi-Fi, Anderson Vieira, já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que a gente volta já já. Conheço Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem, às vezes, gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe? Assim, são coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Então, algumas brincadeiras, os pais até falam, esse carrinho de rolemã tá Nutella, tá com freio, tá com almofadinha. Só que hoje tem que pensar na segurança, não é porque, né, às vezes a gente quebrou a testa lá andando que a gente vai... Então, tem muitas coisas que é um pouco diferente. E gente, não é problema. Quando você fala, mas qual o público? A gente faz para 30 pessoas, ou como eu falei, Pinheiros passa 80 mil pessoas. E a gente costuma dizer, quanto mais gente, melhor. E aí, quantos personagens saíram eles se trocaram no banheiro? Quando eles vieram, gente, foi a coisa assim, fica gravado na minha memória algo beirando até o absurdo. Os pais pegavam as crianças de 3, 4 anos para tirar foto dele com o puxa-frango, deles com os personagens, ou seja, os pais enlouqueceram. No dia eu costumo dizer que eu viro uma criança e consigo me divertir bastante, enquanto ainda consigo a lombar e o corpo tá tudo certinho. Porque a ideia é que essa geração brinque, porque ela brincando certamente, gente, é automático, isso vai vir nas gerações à frente aí também. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe Anderson Vieira. Anderson, no primeiro bloco a gente falou sobre o surgimento do projeto, mas como foi a primeira edição do Na Rua Sem Wi-Fi? Bom, o primeiro a gente começou aí em 2018, né? A ideia, eu fiz uma
aquela famosa vaquinha entre os comerciantes locais, né? Com a ideia de que um deu uma bola, o outro deu uma cesta de basquete, o outro deu a rede de vôlei. Foi com essa ideia, inclusive inicial, que a gente montou e reunindo amigos, né? Porque a ideia ali inicial era formatar um grupo de amigos para poder brincar, para poder trazer isso de volta. E a gente teve uma grande felicidade de o SPTV cobrir um ao vivo nesse dia. Tanto que quando me ligaram falando que ia cobrir, eu falei, é pegadinha. Eu falei, como que eu descobri aqui, eu no Grajaú, fazendo uma brincadeira? Não tem nada disso, mas realmente cobriu. Aliás, de lá para cá, que como a gente organizou bem, muitos olharam e acharam que a gente já estava fazendo isso há muito tempo. Que aí que começaram a surgir as demandas. Mas não, na verdade, era um primeirão mesmo, que a gente se organizou bem a fazer. E é aquilo, pegando, né, a experiência de cada um, de vida mesmo, de infância, que foi que a gente criou. E esse primeiro, de lá para cá, graças a Deus, tem só aumentado aí os números de eventos em ruas, em praças, que iniciou nesse 16 de abril de 2018. E como que é a preparação para o evento, né? Você falou do evento de 6 anos, que teve Bozo, foi um grande evento. Como que é a preparação para um evento como esse? Gente, assim, a preparação ela é bem trabalhada, é bem braçal mesmo. Eu costumo dizer que assim, as dificuldades que a gente tem é que as coisas às vezes do Na Rua Sem Wi-Fi não tá na prateleira, né? Como assim, se você precisa preparar, você vai ali e compra. Lógico, tem coisas mais simples, como bambolê, outras coisas que simplesmente você consegue achar. Mas tem brinquedos, por exemplo, o Vai e Vem nosso, né? Ele é da Europa, é de Portugal, que é onde tem um bom. Então, quer dizer, tem brinquedos que vêm de outros estados. Tem coisas que eu crio da minha cabeça, todo mundo já fala, já vem antes que loucura. Ou seja, se está criado na minha cabeça, eu tenho que procurar alguém que faça, que monte isso. Né? Por exemplo, a brincadeira do guiador, que é com o ferro e com a rodinha, tem algumas coisas e outros brinquedos que a gente vem inventando. Então, tudo isso dá um grande trabalho. Então, antes da preparação do evento, é bem árduo, é bem corrido. A gente tem que montar porque a gente quer fazer sempre melhor. E principalmente porque a gente vai atingir muito facilmente o público nostálgico. Mas a gente precisa enriquecer isso para quem é mais jovem. Né? Então, algumas brincadeiras, os pais até falam, esse carrinho de rolemã tá Nutella, tá com freio, tá com almofadinha. Só que hoje tem que pensar na segurança, não é porque, né, às vezes a gente quebrou a testa lá andando que a gente vai... Então, tem muitas coisas que é um pouco diferente. E isso dá um certo trabalho, sim. Mas é sempre pensando em fazer sempre o melhor e aumentar essa gama de brincadeiras aí. O pessoal fala até de forma romântica. Nossa, quebrei a testa andando de rolimã. Não, exatamente. Eles falam romântico e as crianças olham assim, como assim, pai? Como... Não, rolimã, inclusive, é um dos que a estatística mostra. É o rolimã e o taco. Porque o taco, ou alguém soltou ele e quebrou um vidro ou bateu na testa de alguém. Então, o campeão é o rolimã, depois vem o taco com os acidentes. Você tinha falado do taco? E que às vezes é difícil você procurar as coisas, o vai e vem é de outro país. Onde você achou lata de óleo? Então... Nossa, eu não tinha pensado nisso, ele comentou gente. Que a galera tirou foto. Onde achou? Já teve vários vídeos, eu desvendei lá uma vez no TikTok. Ficaram pensando, cara, onde você arrumou lata de óleo? Falei, gente, eu vou ter que confessar a vocês, essa lata é fake, tá? E, na verdade, montei o adesivo. Mas pra você ver, eu fui atrás da Cardil, da Lisa, para patrocinar, para eu poder ter a marca dela. Eu queria fazer tudo com lata de óleo lisa mesmo. A gente pega a lata, claro, adesivou, mas você vê, gerou uma nostalgia muito grande, porque o pessoal olhou e falou... Porque é uma lata dessa, a gente na internet até tem, tá? Mas assim, eu já vi, uns 800 mil reais, tá? Cada latinha dessa. Você chega a achar por esse valor. É tudo por a lata real mesmo, né? E eu sempre falo que brincar de lata é sempre muito nostálgico. Então, quando coloca a lata, o pai já... Por isso que às vezes eles tiram foto, tudo, porque fala, lata de aerolisa, né? Apesar que há controvérsia. Outros lugares falam que a garrafa PET que é mais raiz. Aí já tem, como eu falo, surgem as brigas que traz vantagens pra gente. Porque quando surge uma briga assim na internet, é muito legal essa briga de... esse nome que aí enriquece pra gente saber ter mais informações das brincadeiras. Porque tudo se diluiu de uma forma... Não tinha internet. Então, cada um da sua rua você falava. Então, você ia na casa de um primo, se falasse que não é taco Betts, você ficava como Betts. Pronto, é Betts. Então, em cada lugar do Brasil se tornou um nome e uma regra. Então, costumo dizer... Quem é nostálgico, cada um tinha a sua regra da sua rua. Então, é só a gente se organizar agora para ensinar a nova geração. Né? Olha, Anderson, depois dessa sua declaração, vou começar a guardar tudo que eu tenho em casa para as próximas gerações ficarem milionárias. Mas brincadeiras à parte, você tem alguma dificuldade de encontrar lugares? Né? A gente sabe que a periferia é muito carente, né, de espaços, de lugares para brincar. Como que você lida com isso? Então, hoje a gente tá buscando muitos assim, patrocínios, parceiros, porque
tem poucos lugares, mas a gente quer avançar em outras frentes. Por exemplo, a gente eu já escrevi algumas coisas com relação a campeonatos, fazendo disputas. Por exemplo, a gente tem o CELS, por exemplo, que se a gente conseguisse elaborar... A gente tem elaborado, mas se a gente conseguir implantar, por exemplo, no CELS, a gente atingir muito, porque é um espaço que já existe. Tem os SESCs também. A gente, por exemplo, eu moro do lado do Sesc Interlagos, né? A gente sempre vai lá e fala, poxa, vamos tentar fazer alguma coisa junto aí, Sesc, para poder levar isso nesse espaço que já tem, porque é aberto ao público. Então, a gente sempre está querendo levar projetos nossos para o espaço que já tem. E quando não tem, é como os eventos que a gente está fazendo agora no Grajaú, lá no Parque das Árvores, que é uma avenida imensa, que é um parque grande, que é onde a gente levou o Bozo e pretendemos fazer outros eventos. E assim como esse lugar que tem lá, outros lugares que tem na Zona Leste, outros lugares que tem em São Paulo. Porque às vezes é o modo mais simples, já tem um espaço, poxa, vamos fechar as ruas, convidar todo mundo, fazer as parcerias, porque a gente já sabe como executar isso. Então, da mesma forma que eu executo para uma empresa, eu consigo executar isso na rua. E gente, não é problema. Quando você fala, mas qual o público? A gente faz para 30 pessoas, ou como eu falei, Pinheiros passa 80 mil pessoas. E a gente costuma dizer, quanto mais gente, melhor, porque é mais gente para brincar, mais crianças para estar envolvida, e isso acaba atraindo, como eu falei, a nova geração é atraída com isso. Então, a gente vai justamente naquele ponto. Se é para resgatar, essa nova geração tem que estar ali junto com os pais. E Anderson, conta mais pra gente desse evento que teve o Bozo. Foi um evento grande, né? Teve gastronomia. Como que foi esse evento e a preparação para ele? Você falou que a preparação é árdua, né? Como que foi lá no evento? Você já contou que a galera, nossa, chorou, teve Bozo? Foi muito. Esses festivais a gente está assim, aumentando. Esse foi o primeiro, né, festival que a gente vem e quer aumentar, principalmente aqui em São Paulo. É uma ideia que eu já tinha desde o começo, desde o primeiro dia que eu fiz, gente, eu já tinha ideia. Eu falei, esse lugar aqui eu tenho que fazer o evento maior. Por quê? Quando você faz um evento de palco, começa a colocar música nostálgica, começa, como eu falei, leva o Bozo, leva personagens, porque a minha ideia é sempre assim, mesclar o agora com o atual com de antigamente, né? Então, esses personagens, por exemplo, agora no próximo a gente vai levar o puxa-frango lá do Pica-Pau, então tem cosplays que a gente leva nostálgico, né? Tem até uma história... Você falou puxa-frango, desculpa, Anderson, mas eu já imaginei aquele barulhinho que ele faz. E ele faz com a mão, inclusive, olha só, a gente fez um evento, esse evento foi incrível, a gente fez um evento antes da pandemia, que foi na Expo, é um evento que eu consegui entrar, que tinha Nickelodeon, que tinha PlayStation, que tava todo mundo. Eu costumo dizer que esse evento, assim, foi o melhor, por mais que a gente não ganhou R$1, foi o melhor que eu fiz, porque naquele dia eu tinha os personagens, então eu levei o Puxa-Frango, né? Eu levei a empregada dos Jacksons, então tinha uma família toda cosplay, e eu falei, eu vou levar meus personagens, então, só que o organizador falou, a gente tem os Minions, os Trolls, vocês não vão poder pôr os personagens de vocês no palco. Eu, não, tudo bem, eu só quero pôr aqui no meu stand e tal. E aí foi repleto de elogios ao nosso stand, porque tudo gerou fila. Onde que o pessoal foi brincar? Tudo no nosso stand, porque brincava de graça com brincadeira nostálgica. E aí, quantos personagens saíram eles se trocaram no banheiro. Quando eles vieram, gente, foi a coisa assim, fica gravado na minha memória algo beirando até o absurdo. Os pais pegavam as crianças de 3, 4 anos para tirar foto dele com o puxa-frango, deles com os personagens, ou seja, os pais enlouqueceram. Eu recebi uma bronca do segurança e eu tive que fazer fila para formar fila também para os meus personagens. Então, para vocês terem ideia que assim, o pai ele enlouquece. Por isso que esse negócio da nostalgia nosso vem muito forte, porque o tal negócio de levar o Bozo, de levar esses personagens. Por quê? A gente tem o primeiro contato do pai voltando a ser criança. Então, unindo essa nostalgia com os brinquedos e com essas atividades que a gente vai fazendo, que a gente toma até bronca de pais também, viu? Porque a ideia é o quê? Brincar todo mundo. Então, a gente faz uma organização bem detalhada, e cada vez a gente detalha mais, que é o quê? Vai brincar o pai, vai brincar o filho, vai brincar o pai. Então, tem momentos que o pai quer que brinque o filho dele, e ele não quer que você brinque com os adultos. Aí a gente fala, pai, segura um pouquinho, agora é a vez dos adultos. Porque a gente faz justo isso, para ser bem democrático, né? E a ideia é essa. Então, quando a gente organiza isso, é uma organização bem antecipada, muito grande. Por quê? Porque eu não estou pensando só em vou levar diversão para as crianças. Eu vou levar para as crianças e para os adultos. Lembrando que por mais que seja no mesmo lugar, a entrega é diferente. Então, às vezes, o pai vai brincar de guiador e fala, pô, mas na minha época era um cabo de vassoura, isso aqui, esse ferro que você coloca dentro da rodinha de feira, fica fácil assim. Eu falo, não, para você é diferente, para ele está aprendendo. Então, para eu trazer ele para cá, para ele ter essa nostalgia, para ele brincar do jeito que você brincou, é assim o formato dele. Então, é a mesma brincadeira, a mesma atividade e o mesmo evento. Mas as entregas, a gente
tem essa percepção, a gente entrega diferente, porque para a criança vai ser um jeito ali dele, da nova geração. Por isso que eu falei que as brincadeiras a gente está começando a detalhar cada uma. Por quê? Para eles existem regra. Não adianta você falar que na sua rua jogava taco e tinha 3 para trás e na rua dela eles não conseguem assimilar. Então é regra. Então para eles vem a regra, para o pai, mãe, avós, a nostalgia em si. Então por isso que o evento realmente ele dá um certo trabalho, porque a gente tem que pensar nessas duas frentes. Anderson, qual é a sua área profissional e como que você consegue conciliar com esse projeto? Ótima pergunta. Vamos dizer que eu não tenho um braço direito, eu tenho um corpo inteiro, né? Porque eu realmente sou formado em logística, né? Eu trabalho na área comercial e tudo, né, que eu tô falando aqui para vocês, poxa, como que você consegue fazer? Tudo é relativo à pessoa aí, eu sei que consegue fazer isso, é minha esposa, a Isis. Então, depois que ela saiu do trabalho dela para se dedicar totalmente, né, fielmente, né, a isso, é que deu uma organizada, porque realmente, assim, eu não estava dando conta, confesso a vocês. Lógico que tem a equipe toda que trabalha, tem o pessoal todo que vai, que tende a aumentar, isso é muito bacana. A gente quer cada vez gerar mais pessoas trabalhando com a gente para poder gerar nostalgia, que hoje a gente mescla, né, entre adultos e adolescentes, porque os filhos já vêm vindo nessa mesma levada. Então, hoje eu devo tudo na Rua Sem Wi-Fi para a Isis, porque ela me ajuda bastante. Então, ela que recebe as demandas, ela que acaba fazendo tudo. Eu costumo dizer que eu sou o Severino, porque eu fico lá no microfone, eu que pulo corda com o pogobol, eu que brinco, então eu acabo fazendo o antes e depois, e também, claro, no dia eu costumo dizer que eu viro uma criança e consigo me divertir bastante, enquanto ainda consigo a lombar e o corpo está tudo certinho. E Anderson, você tem uma média de público, de pessoas que já passaram na Rua Sem Wi-Fi? Olha, esses eventos de grande públicos, agora nosso evento próprio, a gente está começando a fazer agora. Mas pela média que a gente já fez, os festivais de Pinheiro, que já são 4 anos, outros eventos em outros estados, enfim, com certeza absoluta, mais de 600 mil pessoas já passaram pelo evento. Porque como são variáveis em vários parques, né? Às vezes a gente está em 2 locais ao mesmo tempo, tem vezes que já fizemos 3 eventos ao mesmo tempo. Então, assim, com certeza mais de 600 mil passaram pelo evento. Que conhece o evento, certamente por causa da explosão de rede social aí, muito mais pessoas, né? Qual o segredo para atrair todo esse público? Olha, o segredo, eu costumo dizer que já é uma missão, né? Graças a Deus isso eu entendo como missão e cada vez mais, assim, eu me empenho em buscar justamente ouvir as pessoas. Então, justamente essas mensagens, por isso que eu falo que a internet, aí que vem a internet que ajuda muito. Muitas pessoas, muitos comentários, muitas histórias de vida acaba agregando para que eu pense outras coisas ou que eu consiga lembrar, puxa, tinha isso aqui, e trazer isso de uma forma lúdica, tanto para quem é nostálgico, ou seja, que viveu essa época, mas também trazendo para uma linha também do novo público, do pessoal que está vindo. Porque, querendo ou não, a gente já sabe, tipo, o Orkut já é nostálgico. Então, tem algumas redes sociais que já estão nostálgicas. Então, a ideia é trazer para essa nova geração todo esse ânimo, tudo isso que foi dessas gerações. Porque eu costumo dizer que se morrer agora, já acabou. Já não, né? Porque a gente tem um gap aí de 2000 até agora, 2024, que isso tudo sumiu. Então, agora a gente tenta resgatar. E eu acho que o grande ânimo é isso, é perceber principalmente que a nova geração quer muito. Como eu tenho muito contato com as crianças nos eventos e também nas redes sociais, eu comecei a ter essa pressão. Falei, não pode parar. Acho que a gente tem que evoluir muito com isso. E porque os pais e os avós querem. É um formato que você consegue sim. É comprovado, gente. Ou o seu dinheiro de volta. Agora eu vou falar. É comprovado. As crianças vão, elas brincam. Não tem como ficar no celular. A continuidade disso, aí também tem o pai, né? Tem a mãe. Eu fiquei muito feliz que a gente fez um evento no Paraná e um menino de 5 anos teve uma facilidade muito grande de jogar peão, mas muito grande. A gente deixou um peão com ele. E o pai estava falando que ele estava jogando lá e as crianças, tipo, vendo ele como um atleta da Olimpíada, sabe? Uma coisa... E eu acho que esse é o grande lance. A gente precisa incentivar e motivar. Não é de uma hora para outra, mas os eventos eu acho que faz isso. Faz o pai ter essa nostalgia e voltar a brincar e começa a colocar essa semente, né, nos filhos. Porque a ideia é que essa geração brinque. Porque ela brincando, certamente, gente, é automático. Isso vai vir nas gerações à frente aí também. Anderson, agora dá uma dica, né, para quem está acompanhando aqui o SampaCast e quer resgatar essas brincadeiras com as crianças, com os filhos em casa, porque é difícil a gente competir com a tecnologia, esses brinquedos cheios de informação de hoje em dia, né? Eu costumo dizer que, assim, a grande dica é reunir pessoas para poder brincar. Hoje eu até vejo que porque que a nossa página
ela dá tanta visualização. Lá na Rua de Lazer mesmo, a gente faz muitos desafios, né, de brincadeiras no domingo. Então, por mais que não tenha Rua de Lazer, que seja dentro de casa, acho que o muito importante é as reuniões em famílias. É sempre puxar essa brincadeira, puxar, tipo um elástico, né? Que a gente costuma dizer, poxa, as brincadeiras eram simples, tanto que eu fiz vídeos de elástico, as meninas falando, poxa, eu tirava o elástico do lençol, minha avó falava que ia ter variz, que ia ter um monte de... Então, assim, tem várias histórias, pô, tem coisas que são simples, que é mesmo pegar ali, e eu acho que a grande dica é isso, é reunir a família, às vezes, só a família ali para poder mostrar. Por quê? Porque a criança sempre gera o interesse vendo o pai brincar. É aquilo que eu falei, o grande diagnóstico disso é o pai, a mãe, os avós brincarem. Então, esse incentivo partindo dentro de casa, com certeza, aí depois já indica para seguir na Rua Sem Wi-Fi e ir no evento, porque aí as crianças vão começar a entender, porque até então eles às vezes nem sabem como a gente brincava. Então, se eles não vê isso na internet, porque se olhar nosso canal vai ver, mas imagina, o meu é 1 em 1 milhão. Então, assim, a ideia é realmente resgatar isso em família. Agora chegou o momento do nosso programa, né? Que é nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Eu não sou bom em ping-pong, mas está na Olimpíada, então vamos lá, tô preparado. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Com certeza a minha Rua de Lazer lá no Grajaú. Defina São Paulo em uma palavra. Desafio. Qual o seu sonho para a cidade de São Paulo? Acho que de todos, mais oportunidades, tanto de trabalho quanto de lazer. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para o Anderson criança? Bom, para o Anderson criança eu diria para ele não parar de brincar, porque querendo ou não, eu parei durante muito tempo, né? Porque depois quando eu fiquei adolescente eu não brinquei mais, agora eu estou correndo atrás, mas eu diria com certeza para continuar brincando já desde a adolescência. E qual que é o seu conselho para o jovem de hoje? O meu conselho é que eles busquem, assim, lógico que assim, a gente fala do Na Rua Sem Wi-Fi, das brincadeiras, mas busque se movimentar, tente fazer esporte, tenta fazer, porque hoje tem muito mais oportunidades que na nossa época, então precisa ter movimento do corpo. Que dica cultural você deixa para quem está ouvindo ou assistindo a gente? Pode ser um livro, um filme, uma série... Ou na Rua Sem Wi-Fi. Bom, a dica eu vou deixar para uma recente visita que eu fiz no Museu do Futebol, lá no Pacaembu, que eu achei incrível. Por mais que, assim, sei que muitos gostam de futebol, outros não, mas eu acho que, assim, a história que conta ali, né, de personagens, né, principalmente das meninas também agora, que vem fazendo muito sucesso, que eu acompanho também, sou fãzaço. Eu acho que é bacana, é um passeio muito legal para fazer em família. Agora, qual que é a sua brincadeira preferida das brincadeiras antigas? Olha, eu tenho muitas. Eu vivi praticamente com 3, assim, que eu vivi muito. Que foi a bolinha de gude, né, a pipa e o taco. Mas a que eu mais gosto, que hoje, assim, eu faço... Eu não faço tanto quanto eu queria, mas que eu gosto mais é o taco. O taco, também chamado de betis, também chamado de pau na lata. Mas o taco é a brincadeira que eu acho mais dinâmica, que eu acho mais divertida e que em breve a gente vai fazer um campeonato em São Paulo de taco, hein? Já deixei spoiler. Bom, infelizmente o programa está chegando ao fim. André, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Anderson. Obrigado, conversa gente. Muito gostosa, né? A gente voltou aqui na infância, todo mundo se animou bastante com essa conversa. Obrigado a vocês pelo convite. Sigam todos em todas as redes sociais. Estamos aí, @na Rua Sem Wi-Fi. Obrigada, Anderson. Obrigado. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!